Bem-vindas, minhas lindas, para mais um vídeo de resenhas de base. E dessa vez eu vou falar da queridinha do momento que tá bombando por aí, que é a Ultimate Finish, base de alta cobertura da Vult. Mas também nesse vídeo eu vou fazer uma comparação com a base de efeito mate, porque eu nunca trouxe resenha dela aqui. Então já vou aproveitar, unir o útil ao agradável para vocês terem uma noção se vale a pena ter as duas ou se vale a pena comprar só uma delas. Eu amo muito as duas, na minha opinião ainda continuaria comprando uma das duas, mas uma com certeza ganhou meu coração. Mas para você saber qual ganhou meu coração, você vai ter que continuar assistindo o vídeo. Então é isso, chega de papo e vamos para a resenha. Bom, lindas, então vamos iniciar, lógico, né, pela base Ultimate Finish. Primeiro eu vou fazer a aplicação dela nesse lado aqui, porque antes era esse lado que tava bem zoado, parece que transferiu pra cá, mas apesar disso a minha pele melhorou bastante. Acho que um tempo assim mais ameno, né, menos calorento também. As minhas ansiedades já passaram, então acho que os meus hormônios estão todos equilibrados. Só tô com uma goiabinha aqui que parece aquelas espinhas internas bem doloridas, que eu não vou nem cutucar, porque eu sei que se eu cutucar vai virar um negócio desse tamanho. Não vai ter maquiagem que faça milagre. Normalmente quando eu faço resenha de base eu vou na descrição do site oficial da marca, mas acabei de entrar no site oficial da Vult e eles estão em manutenção. Acho que eles estão mexendo no site, vai fazer um site melhor, enfim, é como eles sempre dizem, né? Estamos em manutenção para melhor atendê-los e blá 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 blá. Então eu vou ler o que tá aqui atrás da embalagem. Tá escrito assim: auxilia no disfarce das imperfeições de pele, proporcionando um acabamento uniforme e natural, com efeito mate e de longa duração. Apenas isso. Eu testei essa base por enquanto, gente. Eu já testei. Não estaria aqui trazendo uma resenha pra vocês se eu não tivesse testado. Eu testei em 3 ocasiões até agora. Eu gostaria de ter usado mais em outras ocasiões. Mas em 2 ocasiões ela foi assim, satisfatória e em uma não. Que foi, no caso foi a primeira vez que eu usei. Quando eu comprei, eu tava com a intenção de fazer uma aqui testa, mas eu achei que não ia dar certo porque eu ia ter que esperar muito tempo, eu ia ficar muito curiosa. E essa base tá bombando por aí, muita gente falando mil maravilhas dela, então não tinha como eu esperar. E até falei pra minha cunhada que ela ia ter que esperar, mas aí no outro dia eu fui na casa do meu pai e com ela eu testei junto a base da Ultimate Finish. De um lado eu apliquei ela e do outro eu apliquei uma outra base que futuramente eu vou trazer aqui em vídeo pra vocês. Não vou contar ainda como vai ser esse vídeo, porque também é um vídeo que eu estou planejando para o Veda. Pra quem não sabe, o Veda é o Vlog Everyday April, que você faz vídeos todos os dias no mês de abril. Não pode ser agosto, pode ser em qualquer época do ano, viu, gente? Mas a sigla Veda é mais pra combinar com os meses que começam com a letra A, tipo abril e agosto. Então eu testei, acho que era por volta de 3 horas da tarde. Eu tinha aplicado nesse lado aqui que tava bem cheio de acne mesmo, e do outro lado tava outra base. Quando eu cheguei em casa, esperei assim mais um pouquinho pra ver, acho que era umas 6 horas da tarde. Quando eu fui ver, na verdade, pra testar, eu passei só uma camada, viu, gente? Eu não passei 2 camadas, até porque eu só fui testar a base, não fiz maquiagem nem nada. Foi só pra testar mesmo. Então eu não estava com primer, nem com pó e nem com corretivo, só a base. Não tinha mais base. As imperfeições já estavam à vista, assim, tinha base, mas muito pouquinho. Não tava a mesma intensidade de quando eu passei. Então, o que me deu a impressão é de que se você não estiver com primer e não selar com pó, ela não tem uma duração muito legal. Na segunda vez, eu já fiz uma make completa, com corretivo, com primer, com pó, e a maquiagem durou perfeitamente. Do mesmo jeito que eu saí de casa, eu voltei. Foi uma ocasião assim, eu fui pra igreja. E quando eu voltei, a maquiagem estava intacta. Não foi um dia de sol, era um dia de calor, tá? Assim, calor a gente sente o dia todo, mas assim, não foi uma coisa assim, estava debaixo do sol, porque já era noite. Mas estava calor, então a maquiagem permaneceu dignamente. E numa outra ocasião eu fui no cinema, mas eu me maquiei, tipo assim, acho que era 1 hora da tarde. E eu voltei pra casa, era 6 horas da tarde. Mas eu fui tirar a maquiagem, acho que era umas 7 horas. No caso, eu só usei a base e o pó. Não usei nem primer e não usei nem corretivo. Ela tava um pouquinho mais digna do que sozinha. Não, minto, eu tava com primer sim, gente, eu esqueci. Eu tava com primer, base e pó.
e tava digna, não tinha derretido nem nada. Nessa ocasião não fiquei o dia inteiro no cinema, porque o filme era de 2h30, mas eu fiquei fora a tarde inteira, tipo, eu fiquei a tarde inteira no shopping, anda pra lá, anda pra cá, e a maquiagem estava digna. Então acredito que mesmo, por mais que ela tenha alta cobertura, que ela tenha uma cobertura boa e ela fique sequinha, ela não se aguenta se não tiver com primer ou selada com pó. E isso no meu caso, gente, na minha pele. Não sei como reagiria em outras peles. A minha pele é mista oleosa, então não sei como seria numa pele totalmente oleosa, numa pele normal ou numa pele seca. Apesar de que eu não usaria isso daqui se eu tivesse pele seca. Essa base dessa vez veio com 7 tonalidades diferentes já é um ponto que se diferencia da base de efeito mate, porque a de efeito mate, eu vou dar uma procurada aqui e já volto. A única coisa que diferencia, porque essa veio com 7 tonalidades, a de efeito mate vinha com 8 tonalidades. Eu tô olhando aqui de acordo com o site da Maquiadoro. O site oficial da Vult não está no ar, então não tem como eu saber se é de fato isso, mas eu tô pegando um site aqui pra... A embalagem praticamente permanece a mesma, viu, gente? Vem com 26 ml, acho que a única coisa que diferencia é o nome, né? Porque na de efeito mate tá escrito base líquida efeito mate, pele mista oleosa, longa duração. Nessa daqui já fala Ultimate Finish base alta cobertura, já não diz nem se é longa duração, nem nada. E tem o desenho de uma gotinha, mas a quantidade ainda permanece a mesma, 26 ml. Aqui na minha cidade eu adquiri a minha por R$30. Eu não comprei numa perfumaria nem em farmácia, eu falei no meu vídeo de comprinhas, eu comprei numa loja que vende de tudo, e lá eles têm o stand da Vult, e até me surpreendi que eu consegui pagar R$30 nela, até porque na perfumaria central da minha cidade aqui, tipo, tá R$31,90, 31 quebrados, alguma coisa assim. A Vult, ela não tem preço tabelado, então depende muito do estado, porque cada estado é um imposto diferente. Eu já vi muita gente reclamando que aqui em São Paulo, apesar do custo de vida ser um pouco mais caro, as meninas acham que os cosméticos aqui têm um preço mais camarada do que em relação a outros estados, porque eu vi gente que pagou 46, vi gente que pagou 50, tipo, aqui já sairia muito caro. Vult aqui, pra mim, graças a Deus, é de preço bem acessível. Na internet o preço também não tá fugindo muito, mas para mim não vale a pena porque eu vou pagar frete, então em vez de eu comprar na internet, eu prefiro comprar aqui na minha cidade, que eu não vou precisar gastar gasolina, não vou precisar gastar com Sedex e nem nada. Fora aquela coisa que é ficar esperando os benditos correios entregar aqui na sua casa. Aí você tem que ficar ligando, reclamando, enfim. Então, graças a Deus, aqui de Vult na minha cidade é bem recheado, tem tudo quanto é lugar, e o preço, eu sempre paguei preço camarada. É uma das vantagens de se morar em São Paulo. A minha é na cor 01, e já vou dizendo logo de cara que pra quem é branquinha, talvez não se dê bem com ela. Porque, não sei se dá pra vocês perceberem aqui a textura dela, viu, gente? Pra vocês verem como ela é bem densa. Vou aqui fazer já meio que uma comparação. Já vai ter a comparação, viu, gente? Mas eu vou pingar aqui a de efeito mate. Não sei se vocês conseguem perceber que a de efeito mate, ó, ela já é um pouquinho mais... A textura é um pouco mais fina, vamos dizer. Eu vou dar uma espalhada aqui, ó. Ó, pra vocês já notarem a diferença, que essa base vai ter contras, viu, gente? Não vai ter só o prós. É o que eu falei pra vocês. O primeiro contra foi de que sem primer ela não dura muito. E o segundo contra, ó, como vocês podem ver, a minha é rosa 02. Na verdade, a minha seria a rosa 01, mas na época eu não achei. Levei a rosa 02 porque não ficou tão gritante assim a diferença não, viu, gente? Então continuei com ela. Mas dá pra vocês perceberem, mesmo sendo a rosa 02, ó, já tem uma enorme diferença de tonalidade. O bacana de efeito mate foi a Vult ter feito isso, ter se preocupado com fundo de pele, porque tem marcas que não se preocupam, elas fazem para tons de pele mais amarelado, tem gente que faz para tons de pele mais rosados, então acho que nisso a Vult se preocupou, no caso de efeito mate, se preocupou bastante. Tanto que tem a rosa nem tanto, como aqui no Brasil não tem muita pele de fundo rosado, então eles só criaram 2 tonalidades, que servem mais para as branquinhas mesmo. Aí ele pensou mais nas que tem pele de fundo amarelo, tanto é que fez acho que bege 1, 2, 3 e 4 e depois fez os marrons.
Pessoalmente, nem parece tão perceptível, mas aí na câmera vocês já estão percebendo. Eu vou dar uma espalhada aqui, ó. Bom, essa daqui que eu estou espalhando é a Ultimate Finish. Olha o poder de cobertura dela. Você vai espalhando e vê que não vai ficando aquela coisa transparente. Agora eu vou espalhar. Ó lá. Percebem a de efeito mate? Você ainda consegue ver o fundo da... A cobertura é bacana, a cobertura dessa base sempre foi bacana. Mas vocês já percebem que essa daqui acaba dando um efeito mais natural do que a Ultimate Finish, ó. Já espalhei bastante, ó. E o que difere mesmo é o acabamento, viu, gente? A de acabamento mate, ela tem o acabamento sequinho, porém ela é mais fácil de espalhar. Foi o que eu achei. Ela é mais fácil de espalhar e ela tem essa textura mais fina. Eu sempre considerei a cobertura da mate de leve a média. Mais pra média, porque não é aquele leve que, nossa, não cobre nada. Ele cobre, mas se você quiser construir mais uma camada para que ele cubra melhor ainda, você consegue. Tem base que não tem jeito, é cobertura leve e por mais que você construa camadas, não fica legal. Já a Ultimate Finish, eu também não consideraria, gente, uma base de altíssima cobertura. Cobre tudo que você não vê nada. Não, eu considero ela de média a alta. Com uma camada você consegue esse acabamento médio e com uma segunda camada você consegue cobertura boa cobertura, mas ainda assim não alta. Porque o que acontece? A cobertura dessa base é alta, dá pra se considerar alta, mas ela é aquela coisa que ainda assim fica natural. Se fosse pra passar, tipo, se fosse comparar com o Paint Stick, essa que é o bacana, isso que eu e a Cassiane, a minha cunhada, a Cassiane Goldberg, isso que a gente achou legal dessa base, que você tem alta cobertura, consegue cobrir a maioria das imperfeições sem ficar com cara de Paint Stick. Tipo, fica um acabamento muito natural. Então, se você quer uma base de acabamento de alta cobertura, mas que tenha esse acabamento natural, não sei se vocês entenderam, se joga nessa base. Então eu vou fazer a aplicação dela, da Ultimate Finish, aqui desse lado do rosto. Eu vou fazer a aplicação com o pincel de topo reto, viu, gente? Vou fazer com o próprio pincel da Vult, que é esse aqui, a número 12. Não estou com primer, viu, gente? Opa, aqui me sujando toda de base. Pra não interferir no resultado final, tá? Eu só tô com a pele limpa, tonificada e hidratada. É um pouquinho mais difícil de aplicar do que a de efeito mate. Porém, ó, ela ainda deixa um viço de pele, que é aquele acabamento natural, né? Que é o mais legal, que é o que também difere ela de efeito mate, porque a de efeito mate, ela não deixa esse viço de pele saudável, não que a de efeito mate deixa efeito artificial, mas em comparação com essa fica mais artificial. Isso aqui foi uma camada, viu, gente? Vou aqui dar o zoom pra vocês, ó. Com uma camada e do outro lado que não tem base nenhuma. Essa cor aqui pra mim, apesar de ser um tiquinho mais escura do que a rosa 02 da de efeito mate, ficou ok, não ficou muito desigual. E eu sempre dou a puxadinha aqui no pescoço pra igualar. Então esse é o acabamento da base Ultimate Finish. Ó. Percebam que por mais que ela tenha alta cobertura, de longe o acabamento é sem imperfeição nenhuma, mas pra quem tá de perto ainda consegue ver algumas imperfeições, mas é coisa assim bem mínima, viu, gente? Bem mínima. Eu recomendo sim essa base pra você ir numa festa à noite, pra ir pra eventos. Acho que ela fica muito bonita em fotos também e cobre super legal. Pra usar num dia a dia, você nem precisa do corretivo. Eu não tenho muitas olheiras, mas vocês perceberam, ó,
que eu não tenho necessidade de passar corretivo com ela. Se eu quiser passar corretivo, é mais pra fazer aquela pele de boneca mesmo, que vai ficar incrível, vai ficar bacana, não vai ficar com imperfeição nenhuma, porque vai que é um lugar que eu vou tirar muitas fotos, é uma festa que vai tirar muitas fotos, então fica muito bom. Agora desse lado aqui, o meu lado direito, que aí pra vocês deve estar o esquerdo, eu vou aplicar eu peguei a base errada. Vou aplicar a base líquida de efeito mate. A minha é na cor rosa 02. Eu vou aplicar com outro pincel, gente, pra não interferir na cor e tal, no acabamento. Eu vou aplicar com o F80 da Sigma. A de efeito mate, mesmo sendo de efeito mate, ela é mais fácil de espalhar, que eu senti. É uma base que eu considero super dia a dia. Pode ser abusada também para um evento à noite, só que você vai ter que caprichar um pouquinho mais nas camadas. E essa daqui é a de efeito mate. Não sei se vocês vão dar os seus vereditos finais aí de que aqui pra mim que tá aparecendo. É que eu tenho um espelho aqui atrás, viu, gente? Com certeza, se você quer alta cobertura, investe na Ultimate Finish. Se você quer um acabamento bacana, que cubra legal as suas imperfeições, mas sem acabamento muito pesado como essa daqui, investe na de efeito mate. Ela já teria necessidade de passar um corretivo mais para iluminar mesmo, mas já se percebe que a Ultimate Finish tem mais cobertura do que a de efeito mate. Pode ser que tem gente que não se adapte com essa, porque aí já vamos entrar nas partes de os contras. O único contra dessa base aqui de efeito mate é que ela não deixa, é porque ela ainda não secou, tá, gente? Então essa aqui, mesmo sequinha, ela deixa um brilho legal na pele. Isso que é legal, ela fica sequinha, mas deixa o brilho de viço de pele, que é o nosso viço natural mesmo, viu, gente? A pele, ela tem que ter viço. A pele, é o que eu falei pra vocês, a pele saudável, ela tem viço, tá? Ela não fica opaca. Pele opaca não dá essa coisa assim de saudável. A de efeito mate, ela não fica, então ela seca e fica aqueles pelinhos eriçados, sabe? E não tem a mesma cobertura que a da Ultimate Finish. Talvez uma segunda camada, 2 ou 3 camadas, fique igual. Mas pode ser que tem gente que não se adapte com a Ultimate Finish, porque é o que eu falei pra vocês. A Ult não criou muita diversidade de cores pra essa base aqui. Então, pra quem é muito clarinha como eu, mas tem um fundo de pele mais amarelado, pode ser que não se dê com a cor 01. A cor 02, a minha cunhada, ela falou que ela testou. Eu não cheguei a testar, gente, porque eu já sabia que a minha era a cor 01. Não ia nem adiantar eu testar a cor 02. Até pelos swatches que eu vi na internet, eu vi que ela era escura. Ela tem um fundo mais amarelado, só que ela acaba ficando mais escura. Então, seria pra uma pele morena clara. Não seria pra branquinhas ao certo, entendeu? Então é mais pra quem é morena, mas aquela morena clara. Então pra quem tem pele bem branquinha mesmo, talvez não sirva a 02. E a 01 só se você tiver o fundo de pele rosado. Se você se incomoda que você fique rosa, então não investe, continua usando líquida de efeito mate, porque das clarinhas eles têm para quem tem pele de fundo rosado e tem para quem tem pele de fundo amarelado. Para amarelado até bem mais, porque eu acho que vai até o bege 4. Porém, se você tem um fundo de pele neutro, não tem um fundo de pele rosado, você vai se dar super bem com a base Ultimate Finish. Mas mesmo assim, eu espero que a Vult não tire a de efeito mate de linha, porque eu acho que eu ainda gosto dela. Compraria novamente, com certeza, mas também compraria novamente a de alta cobertura. É uma legal para você ter pro seu dia a dia, para ter uma cobertura legal pro dia a dia e para ter aquela cobertura top para você ir numa festa, sem gastar muito. Então, gente, apesar dos prós e contras, né? Mais prós do que contras, eu super indico com
todo o meu coração essas bases da Vult aqui. A Vult tá de parabéns, e ainda mais aqui na minha cidade, como eu disse pra você, eu tenho sorte de achar por um precinho bem bacana. Então recomendo com muito amor. Pode acontecer também, outro ponto, falando de outros pontos negativos, foi o que eu vi no blog não no blog, eu vi um vídeo da Ale, do blog da Cama Leoa, que ela teve que comprar 2 bases. E ela já não pagou muito baratinho na cidade dela. Então, um outro contra que pode vir a ser isso, por mais que você queira essa base, talvez você tenha que misturar com outro tom, e talvez o investimento fique um pouco mais caro. Mas tudo vai depender do seu bolso, do seu poder aquisitivo. Se você não quer gastar muito, então continua na de efeito mate, se você já tinha uma cor que era certinha. Mas se você ainda assim quer se arriscar mesmo assim, vale a pena, gente. Apesar de ficar um pouquinho mais caro do que a gente espera pagar, vale a pena. É só uma questão do que o seu poder aquisitivo pode fazer por você. Eu vou terminar a maquiagem para mostrar o resultado final para vocês. Tá aí o resultado final da maquiagem. Esse lado aqui foi o que eu fiz com a base Ultimate Finish, e desse lado aqui eu fiz com a base de efeito mate. Eu acabei não passando o corretivo, viu, gente? Para vocês terem uma real noção de como fica as duas bases. As duas têm a cobertura muito boa, viu, gente? Mas ainda prefiro a que me ganhou o coração, com certeza foi a Ultimate Finish, porque fica uma pele assim de boneca. Se eu tivesse passado um corretivo, acho que ia ficar mais aquela cobertura Photoshop. Porque eu tô com uma espinha aqui, como eu disse pra vocês, tá meio interna, tá meio... Se eu cutucar vai inchar. A lista dos produtos usados nos olhos, na boca eu já vou falar pra vocês, né, porque eu sei que vocês ficam todas curiosas. É o Cabaré da Dylos, que é lindíssimo. Aí na câmera tá parecendo um pouquinho vibrante, mas pessoalmente ele é um pouco mais rosado. Tá parecendo meio coral vibrante, mas aqui pessoalmente ele é um pouquinho mais rosado. Tô amando esse batom, gente, eu tô achando ele lindo. Outra dica também que eu vou dar pra vocês é que com a base de acabamento Ultimate Finish, é legal selar com pó translúcido, porque ele é mais fininho e também não vai acabar forçando muito a maquiagem, não vai ficar aquela coisa assim muito fake. Já de efeito mate você pode vir com pó. Acabei selando com pó, o próprio pó da Vult de cor, o cor 01. Mas pessoalmente, quando eu vou fazer minha maquiagem e quando eu vou usar ela, eu prefiro selar com um pó translúcido, porque aí não fica aquela coisa assim 100% boneca. Eu ainda quero que fique eu quero que fique boneca, mas ao mesmo tempo eu quero que fique natural. Então é isso, gente, é uma base muito recomendada, com certeza, recomendo de todo o meu coração. Acho que assim, aqui no canal só vou trazer resenha de coisas que me ganharam o coração. Se não der certo, pode ser até que eu venha falar e tal, mas eu não gosto muito de ficar pinchando marca, ficar falando assim, essa coisa é horrível, tal. Enfim, então é isso. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo para me ajudar a divulgar. É muito importante o seu joinha, gente, me ajuda a divulgar bastante. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, para você ficar por dentro de todas as resenhas, de todos os guias do iniciante, de tudo que tem aqui no canal. Segue e me curte nas redes sociais. Beijinhos e até o próximo vídeo.